Olá, eu sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal Campus Parnaíba. Estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece anualmente no Instituto Federal do Piauí Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, no ano de 2020 ele está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Os autores desse trabalho são Antônio Aleph da Silva Veras, Carlos Antônio Costa de Araújo, Maria Osaneide de Oliveira, eu e Thaís Regina de Freitas Santos, sob a orientação do professor Vitor Mendes de Souza. O tema do nosso trabalho: os impactos da reforma trabalhista de 2017, uma investigação sobre a ótica do trabalhador. Trabalho produzido na disciplina do Projeto Integrador 2019.2. Reforma trabalhista, entenda melhor. Essa reforma foi pautada sobre a Lei 13.467, de 11 de novembro de 2017. E, segundo Rogério Marinho, os objetivos dessa reforma, ou seja, o que levou a acontecer essa reforma, foi uma flexibilização das normas e relações trabalhistas, a modernização da CLT, ou seja, para muitos ela estava ultrapassada, e a geração e formalização de novos empregos. Problema de pesquisa. Qual o ponto de vista do trabalhador em relação à reforma trabalhista? Ou seja, essa pesquisa vai buscar saber a opinião do trabalhador sobre essa reforma, se ela foi viável, o que trouxe de melhor ou não dentro da classe trabalhista. E o objetivo geral do nosso trabalho é mostrar os impactos da reforma trabalhista sob o ponto de vista do trabalhador, ou seja, tal reforma trouxe muitos questionamentos e a gente foi tentar pegar um pouco da opinião do trabalhador sobre todas essas mudanças. Os objetivos específicos é descrever as mudanças relevantes ocasionadas pela reforma trabalhista, ou seja, o que melhorou dentro desta reforma para o trabalhador. Investigar os impactos causados pela reforma trabalhista no mercado de trabalho, se houve ou não aumento, se houve a flexibilização, se houve ganhos ou perdas. Medir o nível de conhecimento do trabalhador sobre a reforma trabalhista, saber se o trabalhador tem conhecimento dessa reforma e o que ela trouxe de melhor, o que foi mudado dentro desta reforma. A justificativa desse trabalho justifica-se pela necessidade de investigação do conhecimento e da opinião do trabalhador acerca da reforma trabalhista, quando se tem noção do que você está vivenciando, do que vai melhorar ou não. Informação é muito importante, ainda mais porque o trabalhador vive do seu salário, então ele tem que estar informado dos seus direitos e dos seus deveres, o que mudou dentro da sua rotina trabalhista. Interdisciplinaridade. Essa interdisciplinaridade envolve as disciplinas de rotinas trabalhistas, que estuda todo o processo, regras, normas trabalhistas, e estatística, que trabalha percentual, níveis, mostra gráficos de aumento ou de diminuição de ganhos, perdas. Então, todo o trabalho estudado nessas duas disciplinas foi complementar para esse estudo de suma importância. Bom, eu vou dar continuidade. Me chamo Antônio Aleph e eu vou falar agora um pouco sobre o nosso referencial teórico. O nosso referencial teórico, nós destacamos algumas mudanças que ocasionou a reforma trabalhista no uso da Lei 13.467. Essa lei trouxe importantes mudanças. Podemos destacar algumas delas, como o trabalho intermitente, home office,
que é o teletrabalho, contribuição sindical, terceirização e acordos coletivos. Trabalho intermitente. O seu conceito encontra-se no novo artigo 443 da CLT, em seu parágrafo 3º, que diz: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regido por a sua própria legislação. Antes da reforma trabalhista, esse contrato de trabalho não era regulamentado pela CLT, que previa apenas o regime parcial. Agora, depois, no pós-reforma, passam a ser legais contratos por horas de serviços. Direitos trabalhistas passam a ser garantidos ao trabalhador contratado nessa modalidade. Home office, ou mais conhecido como teletrabalho. A definição contida no texto da lei CLT é no seguinte sentido: esse tipo de trabalho nada mais é do que a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia da informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitui como trabalho externo. Antes da reforma, a legislação não contemplava esta forma de trabalho, porém era exercida. Agora, após reforma, deverá constar formalmente as normas de trabalho, tais como materiais, segurança, horários, atividades e alterações. Podemos citar também uma vantagem do colaborador usar esse tipo de trabalho, é dele não precisar se locomover para o espaço físico do seu trabalho, da sua empresa. E uma vantagem também agora para o empregador é que ele não vai precisar ter gastos de espaço físico, gastos de escritório com aquele colaborador, indo todos os dias no ambiente físico da empresa. Também tem as desvantagens para o colaborador também. Uma desvantagem que podemos citar é que ele não vai ter aquela interação com os outros colaboradores, ou seja, aquela troca de experiências. Contribuição sindical. Essa contribuição surgiu em 1934, onde os funcionários contribuíam obrigatoriamente com referente a um dia de serviço para o sindicato na sua folha de pagamento. Agora, depois da reforma trabalhista, os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificado. Ou seja, a partir de agora o empregador só vai contribuir se assim ele concordar e quiser contribuir para o sindicato. Terceirização. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Antes da reforma trabalhista, as empresas contratantes só poderiam terceirizar suas atividades meios, ou seja, atividades que não fossem sua atividade principal, tais como serviços de limpeza e manutenção. Agora, após a reforma trabalhista, essas empresas podem terceirizar sua atividade principal. Acordos coletivos. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei. Antes da reforma trabalhista, os acordos coletivos individuais não tinham poder de lei. Agora, depois da reforma trabalhista, os acordos coletivos definidos entre as empresas e os representantes dos trabalhadores, assim como os acordos individuais, terão poder de lei, segundo o artigo 611 da CLT, o salário mínimo, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, férias, licença maternidade, remuneração de serviço intermitente. Olá, meu nome é Thaís e agora nós vamos dar continuidade com a metodologia. Este estudo é considerado uma pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? É uma revisão sobre as principais teorias que norteiam um trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico,
na qual pode ser realizada através de livros, artigos de jornais, periódicos, sites de internet e entre outras fontes. Esta pesquisa é considerada uma pesquisa quantitativa, pois contém dados que podem ser codificados. E criamos um questionário com 22 questões e aplicamos utilizando a plataforma Google Forms. Olá, meu nome é Carlos. Continuamos nosso trabalho com análise e discussões. Para Bowles, em seu trabalho de 2017, ele enfatiza que, com a reforma trabalhista, a legislação ficou muito rígida, possibilitando redução em contratações e investimentos, além de estimular a segmentação e informalidade no mercado de trabalho e alterar o comportamento do trabalhador. Aqui nós temos algumas opiniões contraditórias entre especialistas na área. Para Paulo Sérgio João, professor da FGV, ele disse que não será a legislação que vai modernizar as relações trabalhistas. Para Antônio Fernandes dos Santos Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, ele disse que não é a alteração legislativa que gera emprego. Para Silvia Loreno, gerente executivo de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, CNI, ela disse que a maioria dos direitos dos trabalhadores está na Constituição. Para Guilherme Feliciano, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, diz que não houve modernização e sim retrocessos. A tabela, conforme o IBGE 2016, informa a taxa de desocupação dos anos de 2016 a 2019. Pode-se notar que 2 anos após a reforma trabalhista, a taxa de desocupação teve um leve aumento. Entre os meses de setembro e outubro, fizemos uma pesquisa para saber a opinião dos trabalhadores da cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, sobre a reforma trabalhista, via link em rede social e presencial. Bom, aqui na tabela temos o percentual da opinião dos trabalhadores sobre a reforma trabalhista. Usamos os códigos de 1 a 5 para representar a opinião, onde 1 e 2 representa discordam, 3 nem concordam nem discordam, 5 concordam. Então temos as perguntas e percentual de opinião. Pergunta 1. A contribuição sindical deve ser opcional. 21% discordam. 19% nem concordam nem discordam. 59% concordam. Pergunta 2. Trabalhador que perde a ação trabalhista deve arcar com as custas judiciais? 64% discordam. 10% nem concordam nem discordam. E 27% concordam. Pergunta 3. O tempo que o empregado leva para chegar até o local de trabalho não deve ser considerado horário de trabalho? 52% discordam. 11% nem concordam nem discordam. 37% concordam. Pergunta 4. Diárias para viagens, ajudas de custos, prêmios e abonos pagos pelo empregador não devem integrar o salário do empregado? 25% discordam. 7% nem concordam nem
discordam. 68% concordam. Pergunta 5. É melhor para o empregado poder estipular livremente as condições do contrato de trabalho com o empregador? 38% discordam. 19% nem concordam nem discordam. 43% concordam. Pergunta 6. É bom para o empregado a possibilidade de trabalhar em jornada 12/36? 23% discordam. 26% nem concordam nem discordam. 51% concordam. Pergunta 7. É melhor para o empregado que o intervalo de almoço possa ser reduzido para até 30 minutos? 73% discordam. 12% nem concordam nem discordam. 15% concordam. Pergunta 8. Quem trabalha em tempo parcial deve ter a possibilidade de fazer horas extras? 17% discordam. 17% nem concordam nem discordam. 63% concordam. Pergunta 9. Empregado e empregador devem negociar o banco de horas por acordo individual, sem a presença do sindicato? 31% discordam. 15% nem concordam nem discordam. 54% concordam. Pergunta 10. Empregado e empregador devem ter a liberdade de negociar a rescisão do contrato de trabalho por acordo individual? 28% discordam. 20% nem concordam nem discordam. 52% concordam. Pergunta 11. Empregado e empregador devem ter a liberdade de negociar as horas extras por acordo individual? 24% discordam. 18% nem concordam nem discordam. 59% concordam. Pergunta 12. Empregado e empregador devem ter a liberdade de parcelar as férias em até 3 períodos? 31% discordam. 13% nem concordam nem discordam. 56% concordam. Pergunta 13. A criação do trabalho intermitente foi uma mudança boa para o trabalhador? 30% discordam. 38% nem concordam nem discordam. 32% concordam. Pergunta 14. A criação do trabalho intermitente foi uma mudança boa para as empresas? 6% discordam. 33% nem concordam nem discordam. 61% concordam. Pergunta 15. A regulamentação do teletrabalho, home office, foi uma mudança boa para os trabalhadores? 13% discordam. 28% nem concordam nem discordam. 60% concordam. Pergunta 16. A regulamentação do teletrabalho, home office, foi uma mudança boa para as empresas? 10% discordam. 27% nem concordam nem discordam. 63% concordam. Pergunta 17. As empresas devem ter a liberdade de decidir terceirizar qualquer atividade desempenhada por elas? 29% discordam. 23% nem concordam nem discordam. E 48%
concordam. Pergunta 18. A reforma trabalhista beneficiou o empregador? 2% discordam. 25% nem concordam nem discordam. 63% concordam. Pergunta 19. A reforma trabalhista beneficiou o empregado? 37% discordam. 27% nem concordam nem discordam. 36% concordam. Pergunta 20. A reforma trabalhista gerou mais empregos? 42% discordam. 26% nem concordam nem discordam. E 32% concordam. Pergunta 21. A reforma trabalhista contribuiu para a recuperação da economia? 33% discordam. 35% nem concordam nem discordam. 33% concordam. Pergunta 22. A reforma trabalhista melhorou o relacionamento entre empregado e empregador? 34% discordam. 36% nem concordam nem discordam. E 30% concordam. Conclusão. O objetivo deste trabalho foi analisar o ponto de vista do trabalhador em relação à reforma trabalhista. Buscou-se discutir a reforma sobre a ótica do trabalhador e analisar as principais mudanças e impactos no mercado de trabalho. Da análise do questionário, conclui-se que a única área que mostrou um crescimento foi o setor do comércio, no qual a informalidade ficou evidente. Entre as outras mudanças da reforma, pôde-se notar uma maior aceitação por parte dos trabalhadores acerca da regulamentação do teletrabalho, que é o home office. A contribuição sindical opcional, liberdade em fracionar as férias em até 3 períodos, negociar as horas extras por acordo individual e negociar o banco de horas sem a presença do sindicato. Interfere-se, portanto, que os trabalhadores sentem-se mais seguros quando as mudanças tendem a beneficiá-los diretamente. Estas são algumas referências que foram utilizadas no nosso trabalho e obrigado pela atenção.